Bom, vamos lá, pessoal. Agora, essa parte, mesmo depois de Zorobabel, é entendido de que essas promessas eram também para o futuro. Mas por quê? Porque as promessas nacionais, elas são condicionais independente da geração. Por exemplo, Moisés ele profetizou para a época dele, né? Ó, vós sereis levados cativos, se desobedecerdes, etc. Só que aquilo, a geração dele não viu nada daquilo. Porém, gerações posteriores dos judeus viram tanto os castigos quanto as bênçãos quando eles obedeceram. Também não é diferente, né? E como a gente deixou bem claro, essa história de que não existe mais israelitas é uma profunda de uma mentira, né? Porque muita gente fala, teve o cativeiro ali, né? A diáspora do judaico-romana, né? No século I, entre o século II, né? No ano 135 com Adriano. Só que as pessoas acham que os judeus deixaram de existir, isso é inconcebível. A história comprova, há vários documentos ali de judeus, mesmo estando em terras estrangeiras, escrevendo e praticando a sua cultura. Né? Então sempre existiram judeus. É a mesma coisa, então você também tem que anular a Bíblia. Por exemplo, quando teve o Êxodo, segundo a narrativa da Bíblia, teve a questão do José do Egito, né? A história ali, os irmãos dele, todos unanimemente foram para o Egito. Eles ficaram quase meio milênio no Egito. Aí eu te pergunto, não nasceram pessoas deles, eles não morreram, aí os israelitas deixaram de existir? Não. Esse povo ele foi identificado pela sua própria cultura, pelo seu modo de agir. Entendeu? Não é à toa que Moisés ali foi tirado para levar o povo para Canaã novamente. Foram tirados do Egito para ir para Canaã. E isso eles ficaram meio milênio lá. Então, se você anula o fato de que o pessoal de Israel foi levado ali na diáspora judaico-romana e até, por exemplo, os dias de hoje estão espalhados, eles deixaram de existir, isso é mentira. Porque na Bíblia, israelita é aquele que mantém a sua cultura. Até porque não existe raça pura em nada no mundo. Até a própria formação do povo de Israel, como nós vimos desde o princípio do estudo, Israel é formado através de outros povos, correto? Então não existe essa teoria, não existe mais judeus. A própria Bíblia, então, joga a Bíblia fora, porque eles ficaram meio milênio no Egito ali, correto? Então já começa por aí. Agora tá bom. A questão também muitas pessoas falam que não houveram profetas, né, desde da época do retorno do exílio babilônico, né? Existe aquela questão, é muito comum se ouvir, né, que houve um período de silêncio entre Malaquias até João Batista, por parte da religião cristã. E também ouvir por parte da religião judaico-ortodoxa que não tiveram mais nenhum profeta. Mas o que a história diz? A história diz o seguinte, a história diz que não houve sucessão. Por exemplo, na época ali do período dos profetas, né, Ageu, Zacarias, Isaías, Jeremias, era uma sucessão, eram vários. Então a história mostra que não houve sucessão, não que não houve profetas. Vou dar exemplos para vocês. Ó. O livro de Macabeus. 1 Macabeus 4,46 vai falar o quê? Após a purificação do templo por Judás Macabeu. Né? Isso aqui é no período de Antíoco Epífanes, tá bom? Diz assim, ó. E colocaram as pedras do altar no monte do templo, em lugar conveniente, até que viesse um profeta para decidir a respeito delas. Isso mostra que eles acreditavam não haver profeta ativo, né, naquele momento para consultar sobre questões sagradas. O texto diz que eles não acreditavam haver profeta ativo naquele período. 1 Macabeus 9:27 diz assim, talvez o texto mais explícito, né, inclusive. Houve então grande tribulação em Israel, qual nunca tinha acontecido desde o tempo em que cessaram de aparecer profetas no meio deles. Esse texto ele afirma diretamente que os profetas haviam cessado antes daquele período, ou seja, parou ali teve uma cessação ali, né, de sequência. Ó, em 1 Macabeus também, 14:41, diz assim, os judeus e os sacerdotes resolveram que Simão seria seu chefe e sumo sacerdote para sempre, até que surgisse um profeta fiel. Novamente aqui aparece a expectativa futura de um profeta. E você vê o termo aqui para sempre.
Você vê que o para sempre nem sempre quer dizer que é eternamente, porque Simão, ele é um ser humano e ia morrer. Correto? O para sempre ali se encaixa enquanto ele vivesse. Perfeito? Aí muitas pessoas isolam isso e falam, ó, não houve profetas. Período aqui, porque o livro de Macabeus é do século II a.C. Então as pessoas falam, não houve profetas, né? Em que época isso aconteceu? Os acontecimentos de 1 Macabeus giram em torno de aproximadamente 167 a.C., início da revolta dos Macabeus, até mais ou menos 142, 140, que é o governo de Simão, onde Israel volta a ser uma monarquia. A gente também tem o Flávio Josefo, né, que diz assim: desde Artaxerxes até nossos dias foi registrado, mas não foi considerado digno da mesma confiança que os escritos anteriores, porque não houve sucessão exata de profetas. Está falando de sucessão, prestem atenção nos textos. E Filon de Alexandria diz assim: e até hoje o peitoral é honrado nos templos e o oráculo continua sendo venerado. Ali está falando do Urim e do Tumim, tá, pessoal? Mas desde que cessou a sucessão dos verdadeiros sacerdotes, o oráculo já não dá resposta. Aqui ele está falando de Urim e Tumim, aquelas coisas que existiam no primeiro templo, tá? Então aqui as pessoas pegam essas citações e falam, ó, não houve profetas no meio do período interbíblico, aí os judeus falam que não houve profetas, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas mesmas citações, ó, Josefo, Filon de Alexandria, e eles mesmos vão falar que sim, haviam profetas. O que não havia era uma sucessão, eram vários profetas, mas sim, tinham profetas nesse período aí, que o pessoal chama de período interbíblico, tá? Teve muitos profetas. E várias profecias foram lançadas, inclusive toda a teologia do Novo Testamento, ela nasce nesse período, você sabia disso? A questão do Messias celeste, o Messias que traria sacrifícios superiores ao sacerdócio levítico. Não foi uma invenção no primeiro século. Ela existiu, e para isso existir tinha que ter profetas, e teve profetas, eu vou comprovar isso para vocês com documentos. Embora eu já fiz isso nos meus vídeos, né, falando sobre profetas, mas vou fazer aqui porque provavelmente não viram. As pessoas que talvez vão ver esse vídeo não viram outro.